pessoal, boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso Talk Innovation de julho. Quero agradecer a presença de todos. Eu já vou apresentar, mais à frente vou apresentar o pessoal da mesa aqui. Mas antes eu queria que a Juliane compartilhasse com a gente a abertura do nosso slide de abertura do Talk. Ficou muito bonito. Né? E com base, pessoal, do resultado de pesquisa que nós enviamos em maio, nós acabamos aí selecionando o tema metodologias, né, para sair um pouco dos assuntos essencialmente técnicos, né? E o time criou esse título aí que ficou bastante criativo, né? Agilidade e linha dupla dinâmica para acelerar resultados e reduzir o desperdício, que é o que todos querem, ser ágeis com baixo custo, né? E para apresentarmos o assunto, o Lab aí chamou reforços, né? Temos hoje aí, contamos com a presença do ilustre Pedro e o Rubens, né? E além do Zé Paulo e eu, né, que já somos aí as figurinhas carimbadas do Talk Innovation. E, claro, todo o suporte do time do Lab, né? Com a Juliane, o Paulo Almeida, a Bruna, a Vitória, né, o Vinícius, o Daniel, que estão atuando aí nos bastidores. E também não podemos esquecer do time de marketing, né? Que é bastante importante, e criou toda a nossa produção e nossos slides. Eu corrigi, né? Aí. Exatamente. Com a participação aí, principalmente da Amanda, da Tayane e da Tatiane. Okay? Isso aí. Então, a gente acabou optando, né, por um formato diferente, né, tipo podcast, para ficar mais interativo, para que vocês consigam participar ainda mais, né, do nosso evento, ok? E a gente vai lançar, então, algumas perguntas, né, para iniciar o bate-papo, e vocês poderão contribuir, né, através do chat aí, com perguntas e colocar os nossos especialistas aí na saia justa. Aí. É uma vontade. Exatamente. Para fazer bastante perguntas, né? Então, o primeiro assunto aí a ser explorado, né, da agilidade, a gente acabou optando pelo Lean, né, para fazer toda essa parte conceitual. Tanto que esse tema ele já foi abordado, né, em nosso encontro com a diretoria. O Genivaldo colocou muito bem aí a questão do Lean, que a 3Com já utiliza, né? E hoje teremos a oportunidade de explorar mais o assunto, descobrir, né, como foi essa evolução que ele vem evoluindo aí nesse tempo, né? Muitos fizeram treinamentos há muito tempo sobre, né, referente à agilidade, a Lean, e a gente percebeu que o que a gente está trazendo de novidades, IA, por exemplo, né? O que ela vem contribuindo, né, com essas metodologias, né? Então, antes de a gente iniciar aí com nossas perguntas, vamos lembrar o pessoal, vale lembrar o pessoal, né, que o material que a gente está apresentando ficará disponível a todos, né? Nosso time de marketing informará aí para vocês como acessar a apresentação e a gravação, né? Então, vamos lá para a primeira pergunta aí do nosso... Ricardo, só dá um toque para o pessoal que a nossa interação nesse formato ela é exclusivamente pelo chat, os microfones estão desabilitados e o pessoal pode ir interagindo, fazendo perguntas aí que a gente vai trazendo para a mesa durante o talk, tá? Não precisam esperar até o final para interagir. Bem lembrado, bem lembrado. Então, conforme os assuntos vão avançando, a gente vai fazendo algumas pausas para verificar essas dúvidas, né, ou comentários que vocês têm, e a gente vai abordando essas questões aí no decorrer. Então, primeira pergunta aí que nós temos é o que é Lean? Por que utilizar o Lean? Bom, boa tarde a todos. O Lean, na verdade, é um apelido, né? Porque é um nickname, que o nome mesmo completo é Lean Thinking, que é o pensamento enxuto, né? E foi uma sacada que o japonês teve, né? Criativa, né? E vocês sabem que a mãe da criatividade é a necessidade, né? Então, o cenário qual que era? Segunda Guerra, o Japão detonado, precisando se reconstruir, e para isso ele tinha que superar os Estados Unidos. Missão tranquila, né? E não, nem um pouco. E não seria fazendo a mesma coisa que os Estados Unidos estavam fazendo, que ele ia conseguir superar os Estados Unidos. Então, ele começou a erguer uma filosofia, né, em alguns pilares, né, que depois veio a ser o que a gente chama de Lean Thinking, né? E os pilares, para ir direto ao assunto, eles
são o GDOC, o primeiro deles, né? Que fala sobre a importância da gente exterminar os desperdícios, né? Numa situação dessa, de se reerguer e tal, todo e qualquer desperdício ia ser nocivo. Então, desenvolver a habilidade de identificar e analisar aquele desperdício e encontrar formas de eliminar ou, ao menos, mitigar. Esse primeiro pilar. O segundo, just in time. E o que é o just in time, né? Esse aqui tem que ser olhado com muito carinho, porque muitas pessoas interpretam de uma forma meio assim simplista, né? E na verdade ele é um dos mais importantes, porque ele trata da gente rever essa condição de planejar, né? Então, o planejar é uma atividade muito nobre, né? Que, aliás, é o que nos destaca, né? Na espécie humana, né? Que se diferencia dos outros animais a capacidade de planejar, né? E aí o que está precisando aí para ser linha é um planejamento preciso e a curto prazo, né? Porque o que era feito tradicionalmente? Um planejamento completo, que demanda muito gasto de energia, só que depois a gente, no meio do caminho, ia ter que replanejar tal, e é desperdício, né? Então, a grande sacada, planejar com precisão os próximos passos, né? Desperdiçar menos. Desperdiçar menos, né? E a possibilidade de fazer pequenos ajustes, né? Nesse planejamento. Então, a gente foi induzido a isso. Por isso que gastar um pouquinho de tempo nesse pilar, por causa que a gente teve um problema na educação, não é um problema, uma característica de se preocupar com coisas que não eram as mais importantes, né? Por exemplo, eu lembro muito bem que o indicador de desempenho de um bom gerente de fábrica era não deixar a máquina parada, não deixar a gente parada. Mas o japonês teve essa sacada. É o direcionamento que eles tinham. É o direcionamento. Fala, pô, isso é desperdício. Investir nessa máquina, eu tenho que amortizar. Então, as máquinas custam milhões, vai deixar parado. Vai deixar parado. Daí tem que dar serviço para a máquina. E o empregado, da mesma forma, né? O colaborador está sendo pago lá, o cara está sempre vai fazendo isso. Ganha por hora. Hora parada. Hora parada. O que a gente construía? Estoques intermediários. O japonês sacou, falou, poxa, eu não vendo máquina quente, eu não vendo operador cansado. O que eu vendo? Eu vendo produto. Então a máquina pode parar, o operador pode parar, o produto não pode parar. Mudou o foco, né? Mudou o foco. Produto. Pô, a máquina para, é ruim? Não, você pode lubrificar, cuidar, ajustar, deixar ela muito melhor. Você pode aproveitar aquele outro momento para fazer alguma outra atividade. Né? Justo. Ela está parada, mas de certa forma está ganhando. Sim. Porque ganha manutenção, ela está ficando mais apta a entrar. Mais precisa, né? Opera melhor, menos risco de quebra. Vai gerar menos perdas por falha, né? Justamente. Estou entendendo o link. E o mesmo se dá com as pessoas, né? É a hora das pessoas interagirem, umas aprenderem com as outras, de se fazer um treinamento, né? Então, descansar um pouquinho, né? Descansar um pouquinho também, ser feliz no trabalho, né? Porque a gente vende produto. Bom, exatamente. A analogia para o nosso mundo de TI aí ela é quase que direta, né? Então, aquelas coisas da célula de manufatura que tinha já todo mundo ali, é a nossa squad de hoje e tal, e a gente vai ter oportunidade de falar disso mais à frente aí. Mas, então, basicamente, é esse outro pilar. Indo para um outro pilar muito importante, praticamente óbvio, mas respeito às pessoas, né? Então, o que precisou desse pilar compor a cultura do pensamento enxuto? Porque, embriagado aí com o sistema de produção anterior, a gente tinha níveis hierárquicos enormes, as pessoas não se conversavam direito, né? E o pensamento enxuto, ele pressupõe o quê? Achatamento já do nível hierárquico, um aumento de autonomia, ouvir as pessoas, né? Ouvir o chão de fábrica na ocasião, porque quem está lá na frente sabe de coisas que quem está lá em cima nem imagina. E por que não ouvir, processar aquilo e usufruir? Aí a criação dos times autogerenciáveis, tudo isso vai compor a cultura que a gente chama de pensamento enxuto, né?
E, basicamente, eficiência na comunicação. Comunicação fluida, peça fundamental para ser limpo e para ser ágil depois, né? O Rômulo vai falar para nós. Vai pavimentar. E como que a gente pode trazer todo esse aprendizado, né, para o nosso dia a dia do Lean? Como que a gente pode aplicar na nossa realidade? Eu vou até separei alguns aspectos para compartilhar com vocês, mas antes eu preciso falar do último pilar, que é o quarto pilar da melhoria contínua. E daí a gente fecha, né, esses pilares aí. A melhoria contínua, o que o japonês fala, o Kaizen, né? E para ser rápido, agora, para que não o foco do nosso é o PDCA, que tem o filho mais novo, que é o D-Make, que depois a gente pode falar dele, né? E esse PDCA... PDCA de make, então, é isso? Ele é o filho mais bonitinho, mais novo do PDCA, mas tem que render honras ao pai, que o PDCA foi grande. E aí, ciclando nesse raciocínio do PDCA, percorrendo a espiral da qualidade que você vai sempre melhorando continuamente, evoluindo. Então, aí a gente fecha os pilares do Lean, né? E a tua pergunta, ela tem a ver com o próximo slide, se você quiser, Jair. A gente separou aqui algumas situações, né, no dia a dia que a gente já pode colocar aí, acreditar aí na conta do pensamento enxuto, que é evitar ferramentas e serviços não utilizados, né? Às vezes a gente tem lá licenças, serviços em cloud que a gente adquiriu tempos atrás e que no decorrer, no andar da carruagem aí, não mais são usados, então a gente esquece de desabilitar, tal, isso acaba sendo um desperdício no nosso mundo de TI, né? Dividir o trabalho em atividades menores, né? Outra situação, a maior convívio entre as pessoas dentro e fora da squad. Aquela questão de diminuir a hierarquia, aumentar a autonomia, que é justamente o que a gente busca, né? Alinhamento contínuo com os clientes, olha que coisa, né? Ouvir os clientes. Ouvir e continuamente, não só na hora de iniciar o trabalho, depois naquela ansiedade de guardar para mostrar, para impactar, mas é importante durante todo o processo. Rubens, também design thinking, tá? Certo? Tudo a ver, tudo a ver. Podemos também abordar no próximo evento. Isso aí. Uma técnica bastante interessante. A cocriação, né? Assim, seria uma ferramenta do Lean. Isso, ele vai ajudar essa coisa da gente não sair fazendo o que a gente acha que o cliente quer. A gente não tem que achar nada, a gente tem que, junto com ele, né, ir criando, um pegando carona na ideia do outro e tal, porque a probabilidade de a gente alcançar o resultado e agradar o cliente, que é o que no final a gente quer, fica muito maior. Seria aquele caso quando a gente tem, digamos, uma linha de produto e a gente imagina, bom, eu acho que os meus clientes querem uma palheta de cores aqui, eu vou produzir os produtos em 32 cores diferentes. E no fim das contas, se tivesse mais contato com o cliente, você diria que, na verdade, meia dúzia, uma dúzia de cores era o suficiente. Então, eu estaria desperdiçando aqui em linhas de produção para poder trabalhar aquelas cores diferentes. Justo. Algo que não agrega valor para o cliente. Cuidado. Esse ponto é muito bom, porque o agregar valor é palavra-chave nesse cenário, né? E na medida que a gente incentiva divisão de entregas, né? Entregas parciais e tal, até priorizar, desse exemplo que você deu para o palheta aí, você tem uma preferência, uma necessidade mais premente ali, então foca nessas tonalidades, depois a gente vai para essa, nós vamos no final entregar todas. Mas reduz o desperdício, ou então pelo menos otimiza esse processo. E o cliente já vai usufruindo dos ganhos que aquelas entregas parciais iniciais já começam a propiciar. Não raro se escolher, se tiver inteligência em priorizar de acordo com a real necessidade e aqueles que mais vão surtir efeito, vão agregar valor, aquilo que ele vai ganhando já nas primeiras entregas vai subsidiando a entrega, né, a produção, a execução das entregas subsequentes. Legal. E assim, Rubens, vou aproveitar até o pessoal que está participando, através do chat, já colocando se isso que nós estamos falando, vocês percebem no dia a dia, se isso faz parte, né, vocês percebem essas oportunidades, se a gente está sendo, de fato,
né, usando essas práticas no nosso dia a dia. Gostaria muito que vocês contribuíssem aí, com a forma que vocês trabalham, aí, vocês colocarem essas, né, se estão alinhados, como estão, qual a percepção de vocês sobre essas práticas aí que a gente consegue perceber no dia a dia. Legal, é isso mesmo. É assim, para completar, né, eu separei mais alguns pontos aqui. O preciosismo, né? Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que, e eu sou um deles, né? Que eu adoro. Eu tinha um chefe que falava: você gosta de furar o olho da coruja, né? Já está pronto, já está bom, né? O bom é inimigo do ótimo, né? Entrega, depois você aprimora, né? Estado da arte. Estado da arte. Não ir para um extremo, né, Rubens? Porque assim, o Lean está pregando ali a eliminação de desperdício e coisa, mas assim, existe um equilíbrio ali, um ponto em que você realmente está sendo Lean, e a partir dali você já está, como se mencionou ali, sendo preciosista ali, né? Isso, a busca da perfeição, quando chega perto dela, é exponencial o custo que você tem que ter de incremento de esforço para alcançar a perfeição. E às vezes não precisa, às vezes precisa. Você está fazendo caixa de fósforo lá? Entender esse tem que entender. Você está palito de fósforo, se ele falhar naquela caixa que tem 40 palitos, falhar 2, ninguém vai reclamar. Por isso a comunicação com o cliente. Já atende a sua expectativa, a sua necessidade? Ok, então finalizou aquele. Finalizou. E aqui é uma harmonia com o Lean, porque se você vai buscar esse alvo, essa perfeição, o custo é alto, e aí você como se estivesse desperdiçando, né? Exato. Desperdiçando energia, desperdiçando tempo e recursos. Né? Sem dúvida. Agora, se você é um fabricante de marca-passos, daí não. Aí você tem que buscar a perfeição. Né? Caixa de fósforo. Né? Faz parte do requisito. Isso aí, então, a comunicação fluida, né? Porque falando no seguinte aspecto, né? A gente colocou evitar muitos contatos para tratar uma mesma coisa. Isso é burocracia, né? Isso daí segura, isso daí não é Lean, né? E evitar os bugs. Os bugs, né? São os famosos retrabalhos, né? Então, já não precisa falar nada. Se a gente está fugindo de desperdício, retrabalho é tudo que a gente não precisa, né? A gente volta a estaca zero, ou então volta uma parte aí, e tudo que a gente fizer dali para frente já foi na conta do desperdício. O trabalho está totalmente em oposição à filosofia. Né? Na contramão da filosofia ali. Se você já fez o trabalho, você vai refazer, você está perdendo 2 vezes aquele tempo, 2 vezes aquele recurso. Né? Exatamente. É contra o mestre Philip Crosby que falava, né? Fazer certo da primeira vez. Esse é Ótimo, muito bem explorado o assunto na prática. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha, pessoal. A Tayane vai ajudar a gente. Se a gente tem alguma pergunta, eu vi que tem bastante comentários aí já do pessoal. A Maria Tereza. Isso. A Maria Tereza fez um comentário muito bom aqui. Ela acredita que o processo do Estúdio Lean é o que mais se aproxima da filosofia Lean aqui dentro da Trescom. E é isso mesmo. Não é? Essa ideia, essa cultura essa cultura que foi criada dentro da Trescom, né, de Lean, a gente segue, né, a gente sempre busca seguir todas essas práticas para que a gente tenha sempre a entrega da melhor forma, com a melhor qualidade, o menor custo e prazo também, né? Tudo que eu tento fazer muito elaborado e ótimo, às vezes eu entrego, mas não entrego no tempo certo para o nosso cliente, né? Isso acaba também. O interessante do que o Rubens nos expôs aqui, né? Que o Lean, a gente não pode reduzir ele a evitar desperdícios, né? Na verdade, tem que lembrar dos 4 pilares, né? Para que a gente possa estar realmente vivendo, né? Abraçando a proposição do Lean. Né? Isso mesmo. Muito bem. Bom, vamos ver agora o segundo tópico, né, do nosso talk, né? Só temos mais um comentário. Isso, temos um comentário aqui da Amanda também. Importante. Isso. A Amanda comentou aqui que é dentro do marketing, a gente, quando vai fazer o talk, né, a gente faz junto com vocês do Lab, e que a gente tem muito contato e convívio, né, para implementar e discutir essas ideias inovadoras e acaba implementando bastante do Lean. Entra no topo da comunicação. Acho. Como isso é importante, né? Como isso é importante, essa colaboração e essa união,
onde várias áreas diferentes estão entrando em contato e pensando aquele produto através de viés diferentes, né? É isso que vai fazendo com que aquilo ali ganhe um corpo bom, né? Isso é bem interessante. E é legal que não é só área de desenvolvimento, não é só, né, o estúdio Lean. Isso, a empresa toda, ela é, de uma forma positiva, ela é contagiada, né, por esse conceito, por essa cultura, né? E quando você envolve as pessoas desde o início, você tem um ganho também da pessoa fazer parte daquilo ali, entender o que está fazendo, né? Conseguir saber por que que ela está executando aquela tarefa. Então, se ela tem um ponto de aprovação ali, a aprovação é muito mais rápida, muito mais tranquila para evitar retrabalho. Então, legal. É muito bom que não é só teoria, pessoal, é prática, o dia a dia. A gente tem que trazer esses conceitos, esse aprendizado para o nosso dia a dia. É isso que a gente tem o apoio dos nossos, né, incentivadores aí desse modelo e também ajudaram a criar essa cultura dentro da Três Pontos. Muito bom. Vamos seguir, então, Zé Paulo, com a... Isso, então vamos passar para o próximo tópico, né, que é o ágil, né? Então, vamos lá, o que é ágil, né? Da onde surgiu essa ideia, como é que evoluiu essa metodologia? Então, o ágil, né, surgiu em 1940, assim, já tem um desenvolvimento de software, e aí o ágil em si, só em 2001 que a gente vai criar, né? Se a gente falar desse contexto histórico, em 97 a gente criou o XP, o Extreme Program, né? Então, nessa época, de 97 até 2001 ali, a gente já tinha um mapeamento de métodos pesados e métodos leves. A gente dividia nesse esquema, né? Os métodos leves eram, por exemplo, o Scrum e outras metodologias, e os pesados eram o XP e a linha dele, né? Então, mais hardcore, né? Uma gestão e um mais focado na escrever código, fazer o back-end, o front-end. Então, os líderes, né, do XP, 17 líderes, se reuniram, tá, e fizeram um manifesto ágil, que eu acho que é bem famoso para todos nós, né? Então, eles fizeram 12 princípios que vão de encontro ao Lean, né? Não perdendo essa visão do Lean. Então, eles colocaram alguns pontos assim extremamente importantes. Por exemplo, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Né? Não vamos perder tempo, tanto tempo assim, né, escrevendo a documentação. Vamos pensar mais na interação humana aqui, como que a gente consegue se organizar para fazer isso de uma forma rápida e eficiente, né? Então, outro ponto que tinha muita dificuldade nessa época era o software em funcionamento. Então, eles atuaram muito para que o software conseguisse estar utilizável durante esse processo. Porque às vezes você fazia o que a gente mais para frente vai ver, que é o Big Bang Release, que você junta tudo, todas as soluções você entrega lá no final do projeto e você perde. É o método tradicional, né? Você especifica, documenta, depois passa um longo período desenvolvendo, aí vai lá testar e depois vai entregar, né? Quer dizer, o time to market era longo, né? Distante, né? Isso, e a gente sabe que o time to market é dinheiro também na veia, né? Se você perder esse ponto aí, às vezes você perde a empresa inteira, né? Se você atrasa com Você um pode projeto. precisar todo o seu modelo de negócio. Né? Exatamente. Então, outro ponto deles era a colaboração com o cliente, né? Mais do que a negociação, mais do que falar sobre o contrato, quais é o ponto aqui e tal, como é que a gente colabora com o cliente, entende qual é de fato a necessidade dele e executa aquilo dali, né? E também responder as mudanças de forma rápida, né? A gente segue um plano, mas a gente consegue absorver as mudanças e fazer ciclos mais curtos olhando para 3 meses. E isso foi incrível, porque isso mexeu até na bolsa de valores. Se eu não sei se tem alguém que faz investimento aí, mas você pode analisar que o mercado antes se movimentava de 6 a 9 meses de antecipação, que é o cascata, né? E aí ele passou a prever só 3 meses, que é Eu acho. o ágil, os ciclos curtos.
porque eu não sei o que está depois disso. Eu preciso estar olhando constantemente para entender. Então, mexeu no mundo todo, Nasdaq, S&P 500, tudo isso foi mudado. Impactou bastante o mercado financeiro, para ver que não é só TI, né? Não é só TI, não. Está em todas as áreas da nossa vida, com toda certeza. E quanto a esse percentual que a gente tem de assertividade, né? Quanto a gente passou a entregar mais, ser mais assertivo, né? Foi qual estudo, né? Que estudo sustente essa afirmação, né? Que o ágil realmente entrega melhor. Sim, a gente tem um estudo da Sandisk, né, que a gente está vendo aí na tela. Então, é uma comparação entre o ágil e o waterfall, que seria a cascata. E a gente pode ver que a gente tem muito mais sucesso no ágil do que no cascata. 42% de sucesso no ágil e 13% em cascata. 13%. Exatamente. Então, nossa. E a gente consegue mapear também o que É quase invertido, né? Esses dois. Quase. A gente vê o lado pior cenário, né? Que é a falha. No ágil, 11% de ocorrências de falha, enquanto no waterfall é quase um terço. Só isso já é uma grande vantagem, já será ágil, né? Já resolve, responde a maioria das Precisa perguntas. de um décimo para um terço. Não é? Já justifica qualquer decisão quanto a metodologia. Agora, o que eu acho mais interessante é que ele também se mostrou eficaz diante de desafios. Porque às vezes você consegue fazer o projeto, mas o projeto foi super desafiador, né? A gente passou por diversas complicações. E mesmo nesses cenários, o ágil tem uma pontuação melhor do que o cascata. Então, né, no ágil, o que acontece? A gente consegue ter uma visibilidade maior de tudo, né? Até das entregas dos colaboradores. Você tem ali o backlog, né? O backlog vai sendo dividido em tarefas, em tasks, e aquilo está mapeado onde você pode ver. Só isso já te dá uma visibilidade grande também, né? Assim como a gente já falou da adaptabilidade, que a gente também pode ver nesse gráfico que está na tela, né? A diferença. Então, acompanhe que o tracejado é a cascata e a linha laranja é o ágil, tá? Dentro desse gráfico. O que quer dizer que a adaptabilidade, por exemplo, no começo do projeto, tudo ali é adaptável, mas no modelo tradicional, assim que você começa esse projeto, depois a sua adaptabilidade vai quase a zero, né? Porque você definiu os requisitos. Definiu tudo lá, para mudar aquilo Já é mais complicado, né? Então, assim como o valor para o negócio entregue também é muito mais rápido, porque através de modelos de priorização, e aí a gente pode falar de um RICE Score, pode falar até reduzido, de um ICE Score ou outros modelos, a gente consegue fazer uma priorização e entregar o que de fato traz valor para o cliente no início, ao invés de lá no final. É interessante o gráfico, ele é totalmente oposto aqui, né? Totalmente. Contrastando as duas metodologias, o ágil já ele assim é pouco valor, mas ele já está entregando valor, né, ao longo do comecinho do tempo ali, né? Enquanto que o tradicional não está entregando nada, ele vai quase em zero ali. Lá no final é que ele vai entregar, né? Sim, e veja também como que o risco diminui no ágil, né? Então, se a gente estiver falando de risco, a gente pode falar de risco de valor, risco de negócio, risco de usabilidade, risco de viabilidade. Então, como que a gente consegue olhar isso de uma forma muito mais clara hoje em dia? E aí a gente pode fazer diversas perguntas e pensamentos em cima desses riscos mapeados para que a gente evite problemas, para que a gente tenha uma entrega mais segura, né? Vamos lá. É importante, pessoal, que está participando, colocar também, né, a sua análise sobre essa questão, aí, o que ele percebeu no dia a dia desse, né, o que realmente o ágil contribuiu nessa parte de adaptabilidade, de risco, redução do risco. O que vocês perceberam de fato que, utilizando o ágil, vocês conseguiram
né, de uma visão melhor, de ele agregar ao seu dia a dia, comparado ao processo que vocês tinham anterior. Portanto, vocês darem sua contribuição também. Então, Paulo, por favor. Vamos lá. Então, vimos aqui, né, as vantagens do ágil, né? Estamos aqui trazendo aqui, olha, uma metodologia, suas prerrogativas, excelentes, ótimas, né? Mas o que afeta a agilidade do nosso dia a dia? O que é de difícil, o que causa dificuldade para a gente aplicar? Porque a teoria é ótima, né? Mas ao aplicarmos no dia a dia, quais são as dificuldades, os ofensores, as armadilhas? Uhum. Então, a gente consegue ter diversos modelos, né? Diversos problemas para isso. Então, vamos lá. Digamos que a gente está dentro de uma estrutura que se diz ágil, né? Então, eu comecei a fazer minhas sprints, eu comecei a fazer review, planning, daily meeting, comecei a fazer retrospectiva, eu implementei todas as ferramentas que eu pudesse ser ágil, eu estou dentro desse fluxo. Esses são os rituais, né? São os rituais que compõem o Scrum, né? Que é a metodologia ágil mais praticada. Então, eu pego esse modelo e começo a gerar ideias para jogar nele. Só que essas ideias que eu estou gerando são ideias top-down, né? E aí o que acontece? Quando você força a ideia top-down, você perde engajamento. Não tem jeito, não tem jeito. Toda vez que você força isso no seu time, você... Imagina que é exatamente uma conta. Eu forcei, né, a minha ideia, ela não é a ideia ideal, e aí eu perco no engajamento. Meu time vai cair no engajamento. E depois eu vou precisar retrabalhar isso. Senão vai dar problema. Se afasta da cultura ali. Aí, eu queria falar, você está se afastando do Lean. Exatamente, se afastou do Lean, se afastou do mindset correto. Então, eu estou fazendo um roadmap, mas esse roadmap está com soluções já decididas de antemão, né? Está totalmente em oposição ao princípio ágil. Eu pego o roadmap e faço quase um cronograma. E aí? Né? Aí dá problema. Então, eu tenho os requisitos, mas eles estão vindo exclusivamente dos stakeholders. E esse fato faz com que eu passe a virar um entregador de feature, ao invés de um entregador de valor. Não tem a cocriação, tem essa participação na ideia, certo? Exatamente. Exatamente. Então, por fim, vamos lá. Eu cheguei no meu design, né? Que é a parte da entrega, de fato. A gente pode falar sobre isso mais para frente. A gente tem ali um modelo de dual track, onde esse seria o início do delivery. Só que aí, no design, eu deixei para mitigar todos os riscos aqui, os riscos que a gente já comentou, assim como deixei para o meu time entrar só nesse ponto. Porque o meu time não está pensando no negócio junto comigo. O meu time é simplesmente um entregador de tarefas, né? É aquela mão de obra só executora. E a gente saiu já disso, sabe? A gente não está mais com esse pensamento. Isso não acho. Né? Legal. Que não é só um ágil. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas, tá aí. Por favor, tem o Renato aqui, o Zé Augusto, contribuíram aí no nosso tivemos chat. vários comentários. Isso, vários comentários. O Renato falou aqui, ó, para megaprojetos, multitemáticos e complexos, a combinação de diferentes métodos pode ser uma boa abordagem. O José Augusto colocou que o processo ágil vem rompendo paradigmas, aos poucos vencendo culturas tradicionais de crescimento rápido. Bem massa, assim, as contribuições, a galera tá mandando bastante coisa aqui. O Marmo falando que é o trabalho diário lá na infra. É importante a gente frisar que, assim, gente, nem tudo é prego, né? Então, assim, precisamos... A gente tem as ferramentas, diversas ferramentas, tá? E a gente precisa aprender essas ferramentas, aprender elas e aplicar elas no momento correto, no momento devido, né? Isso é muito a cabeça do agilista. O Scrum é um modelo muito bom e um modelo que sintetiza o ágil, mas a gente pode trazer outras ferramentas e práticas de outros métodos
ágeis que vão fazer esse complemento, né? E é importante a gente entender isso e buscar isso também no nosso dia a dia. Por isso que é importante ter esse ciclo de melhoria contínua, perceber essa necessidade e atuar o mais rapidamente para adequar o método se necessário. Volta a ideia, a filosofia do Lean de novo ali, né? Outro pilar lá, importantíssimo. Pois é. Estamos percebendo assim, uma grande sinergia entre essas duas metodologias, essas duas formas de pensar filosofias, né? Sim, sim. E o que acontece, né? A gente no último slide estava mapeando o fluxo, certo? E aí você vê que no final existe um possível ali desalinhamento desse time, né? E esse desalinhamento vai gerar, inevitavelmente, excesso de trabalho, né? Imagina que, por exemplo, a gente está aplicando um OKR numa empresa. E essa OKR foi alocada, foi subdividida de uma maneira não ideal. Pedro, só uma coisinha. Talvez nem todo mundo entenda o significado do OKR. Pode Uhum, explicar? claro, claro. Então, OKR são Objetivos e Resultados-Chaves, né? Que vem do inglês Objective and Key Results, né? Então, se a gente está dentro desse sistema, que foi um sistema desenvolvido pelo Google, né? A gente erra nessa divisão, nessa subdivisão desses objetivos, né? Que algumas empresas podem chamar tradicionalmente de meta. A gente pode ter dois times trabalhando na mesma coisa, pensando duas coisas que resolvem aquele problema, mas elas são totalmente diferentes. Então, seria mais ou menos o time está correndo, está tentando ser ágil, mas está correndo em direções opostas, certo? Exatamente. Mas não necessariamente errado, né? Que é como está o... Digo assim, não necessariamente errado, assim, estão tentando acertar o... Para eles estão certo, né? O objetivo eles estão correndo. São os grupos dedicados de boa vontade. De boa vontade e De novo, estão ferindo o resultado, né? ferindo um princípio. Só que a gente vê na gravura lá, eles poderiam estar unindo esforços ao invés de estarem ali Exato. dividindo, e cada um buscando alcançar o seu resultado do seu jeito. Aí entra no Lean, né? Desperdício, né? Foge do princípio de comunicação fluida. Eles estão lá trabalhando, às vezes, em locais muito próximos, né? E um grupo que Está do lado aqui, né? chegando, querendo chegar na frente do outro, até, às vezes, por vaidade. Também não se... definitivamente, não há espaço para vaidade num ambiente enxuto. Nós temos que pensar em esses OKRs que o Romulo acabou de falar, ser amplamente divulgado e a gente vê quem que está remando para resolver isso, para buscar isso, para não acontecer o que esse slide aí ele mostra nitidamente. E olha que legal aqui a Amanda aplicando a metodologia na área de marketing, né? Ela comenta aqui para organizar o cronograma das redes sociais pelo Kanban e agora temos maior facilidade para gerar estratégias para nossas redes. Cara, trazendo isso para muito interessante. Isso aí. Então, como é importante, né, o time estar colaborando, porque às vezes se você pegar um pensamento de assim, a gente está competindo pelo objetivo, pela meta, eu quero entregar antes dele. Tá errado, né? Tá errado. Vamos dar um passo atrás. Isso não é nem ágil, nem Lean. Exatamente, nenhum dos dois. Aí você conseguiu ferir os dois ao mesmo tempo. Né? Muito bom, Pedro. Mas legal, mas como que nós podemos saber se nós estamos sendo ágil? Tem alguma métrica, alguma ferramenta? Estamos no caminho certo? Como sabemos que nós não estamos correndo nessas armadilhas? Vamos lá. Então, assim, se você está trabalhando muito, tá com excesso de trabalho e você está sobrecarregado, fazendo várias coisas, mas você não está construindo nada que de fato vá dar assim corpo para o negócio, que vai mudar, que vai disruptar, que vai entregar valor para o seu cliente. Sinal vermelho, total. Sinal vermelho. Tem alguma coisa errada, né? Você precisa alinhar com isso. E aí é interessante a gente dar uma olhada também na maturidade dessas empresas, né? Como que o ágil está entrando nessas empresas
e trabalhando, né? A gente tem vários níveis e a gente pode ver nesse slide aí. Quer dizer, a gente pode classificar em nível, a maturidade de uma empresa perante a aplicação da metodologia. É possível e muito indicado, tá? Toda empresa deveria fazer um framework como esse que está na tela. A gente fez esse framework de uma forma geral, para mapear o mercado, mas seria importante que cada um conseguisse olhar para sua empresa, né, para esses 4 pilares, se está centrado no usuário, se o deploy da estratégia, comunicação e alinhamento, desenvolvimento de pessoas e avaliar, tá, em que ponto você está e como que você faz para ir para um nível acima. Ou se eu tenho dificuldade de ir para um nível acima, por que que eu não estou indo, né? Se questionar sobre isso. Ponto interessante, Pedro. Quer dizer, eu não posso ser ágil sozinho. É complicado, você precisa do time, né? Você precisa de mais pessoas com você para que você consiga alcançar coisas grandes. Então, não existe o eu ágil, existe equipe ágil. Exatamente. Eu ágil não vai dar certo. Legal. E por que o Ágil e Lean, essa parceria dá tão certo? Né? Eu entendo que a gente pode sintetizar, né, o Lean como um mindset, né, como um bom pensamento de negócio, de empresa, e o ágil como as ferramentas, né, que vão trazer esse mindset para o dia a dia, né? Então, você pergunta assim, Pedro, mas como é que eu aplico isso? Como é que eu faço isso, né, funcionar? Olha, eu falaria assim, começa a olhar para o menor ponto, que são as reuniões diárias, são aquelas reuniões do dia a dia. Então, assim, como que eu aplico cerimônia de forma correta, né? As cerimônias. Então, você pode fazer você pode fazer as conhecidas planning, daily meeting, review, retrospectiva, que já comentamos. Né? O one-on-one também é muito famoso para pegar o feedback, para dar esse feedback. Mas existem outras. Você pode fazer um showcase, né? Você pode fazer um product consult, você pode fazer um all hands, um hack day, um hack week. Então, foi aquilo que a gente comentou lá atrás também, entender as ferramentas e conseguir aplicar elas no dia a dia Pedro, para ganhar agilidade. nós temos muitas práticas técnicas e o assunto é muito extenso. A gente já vai conseguir aprofundar, né, nessas técnicas, mas para nossos participantes, aí, né, nosso público, perceberem a quantidade aí de oportunidades que nós temos de aplicar, de aprender, de estudar mais, né? Tanto que esse material nós vamos disponibilizar e também a gente pode aprofundar no tema, né? Vocês podem sugerir um desses, né, para a gente aprofundar no ponto, né, alguma prática que vocês tenham mais interesse. Então, é importante vocês colocarem também sugestões aí para nós, né, para a gente aprofundar nesses temas. Então, o Pedro abordou aí uma série de técnicas, né, que temos aí de práticas que a gente pode aplicar, né? Então, podemos abordar nos próximos eventos também. Sim. Eu queria colocar só um ponto a mais nesse assunto que você falou, não existe o eu ágil, né? O que existe é o time ágil, né? Muito importante aí, que seria a questão do aculturamento recíproco entre os membros do time, né? É lógico que a gente nunca vai ter, do mesmo jeito que a gente falou, nós temos que olhar para a organização, ver que nível de maturidade tá, para saber onde está, fazer um plano para galgar o degrau imediatamente acima, tá? Mas isso também tem que ser olhado na equipe, que nós nunca vamos ter também o time todo no mesmo grau de adesão, né, de aderência à filosofia Lean. Mas é aí que está o bonito, né? Agora, não adianta no time você ter expoentes, lá, gente que sabe muito, que pratica, e gente que está totalmente descolado dessa filosofia, né? Por quê? Não é a média que vai dar o resultado, é o desvio padrão, né? Então, o importante do time é que, através desses rituais que o Rômulo bem mencionou, tá? Aí acontece usar a cultura, a passagem de cultura, né?
E aí vai tendo a diminuição desse desvio padrão em termos de aí a cultura entrando no sangue, né? Que é o que precisa. Trazer todo mundo para o barco. E depois a ferramenta, né? A Ágil é a mais emblemática para o nosso métier aí, mas tem uma caixa de ferramentas vastíssima aí, né? A ser explorada, mas não perder a filosofia de vista, né? Ótimo. A gente tem mais 15 minutos, nosso tempo está bastante escasso. Importante a gente falar um pouquinho aí de inovação que nós temos aí, que as nossas tecnologias aí podem agregar ao nossas metodologias, por favor. Isso. Hoje, o tema que mais está na mídia é IA, né? Inteligência artificial. Então, como que a IA poderia estar agregando ou atuando ou sendo útil na aplicação, né, do Lean, do Ágil, ou ela não tem nenhuma aplicação? Bom, vamos lá. Acho importante a gente mapear em que ponto estamos em relação à inteligência artificial hoje, né? Temos algumas gerando textos e classificando esses textos, e também temos alguns que começam a gerar imagens, né? Então, tem essas duas coisas. Ainda não... Então, podem ser usadas ali como uma ferramenta auxiliar. Isso é o que a gente já tem hoje, né? Então, assim, olhando para esse cenário, o que a gente pode pensar para o futuro, né? A gente pode pensar em inteligências artificiais que consigam fazer, por exemplo, um resumo de projeto. E ele me dê ali em qual etapa eu estou, né? Eu estou na parte de priorização, eu estou na parte de geração de ideias, de validação, mapeamento, né? Eu posso também usar ela para criar roadmaps visuais, ou até o cronograma clássico, assim como posso botar ela também, treinar e fazer com que ela crie temas épicos, histórias, tarefas, né? E já enviar essas tarefas de forma automática para os funcionários. Já pensou nisso? Seria fantástico uma IA fazendo as user stories ali, escrevendo histórias. Exatamente. Imagina se ela já tem um fluxo ali mapeado e ela mesma já consegue opinar em cima daquele fluxo e entender como que aquele fluxo pode ser otimizado. A gente ainda não faz isso, mas é uma possibilidade real que eu acho que vai impactar o mercado nos próximos anos. Temos possibilidades interessantes aí a vista. Bastante interessante. Temos bastante comentários aqui do pessoal. Thay, por favor. Vamos lá. A gente tem um comentário do José Augusto. Ele fala, assim como o PDCA, acho que é assim que fala, sendo ágil, seus objetivos de vida ficam mais atingíveis, ou seja, mais claros, ganhando um pouco a cada dia. A Maria Tereza também comentou aqui, que por isso que um dos pilares da filosofia Lean são pessoas, desenvolvimento de pessoas. E o Pedro falou da manutenção do nível de engajamento. Ela fala bastante dessa parte de pessoas. E o José Augusto comentou mais uma vez aqui, falando que ele vê essa nova cultura como aquela que faz acontecer, né? Essa cultura ágil como que faz aquela que faz acontecer, e a antiga, né, tradicional, aquela que espera acontecer. Eu achei um comentário bem interessante. Muito bom o comentário. Eu vou pegar aqui o comentário da Maria Tereza, ela falou do engajamento, né? Rubens, como que assim, o Lean é uma cultura. É uma cultura. Como que a gente muda uma cultura numa empresa? Isso é um ponto, como é aquela questão de $1 milhão. Então, é uma coisa de grupo, né? De caminhar junto, de um permitir o outro, de aprender, ter um exercício de humildade também, né? De você compartilhar o que você sabe, de você estar aberto a receber o que o colega sabe, né? E ainda ouvindo aí o Rômulo falar dessas IAs, né, que elas poderiam ajudar, e é exatamente uma série de possibilidades aí de ganhar. Mas eu sou muito, assim, puxa a brasa para a nossa sardinha como ser humano, né? A gente tem que acreditar que tem uma parte aí que eu quero crer que a inteligência artificial vai demorar para conseguir, que é a sensibilidade, né? De se aproximar do cliente,
de entender, Empatia. criar empatia com ele e tal. Talvez seja uma das últimas portas aí que você deve estar segurando, se apegar nisso, né? Porque senão a gente joga toalha. Existe uma divisão básica de dados é dados qualitativos, né, e quantitativos. No quantitativo, a máquina é imbatível. Imbatível, errado. Agora, no qualitativo, aí que para tá. você pegar o feeling de um olhar numa pesquisa, quando Exato. você está pesquisando o cliente, Exato. uma fala que ele disse X, mas na verdade ele está dizendo Y para você identificar o problema, é aí que o ser humano está, né? Exatamente. Esse feeling. Agora, Então, isso precisa do engajamento, né, Rubens? Esse que sim. eu tenho que comprar essa ideia, tem que estar engajado nela. Isso. E é por isso que a gente está falando de coisas que começaram lá em 1940, 50. Nós estamos em 23, lá se vão o quê? 60, 70 anos. O Manifesto Ágil, 22 anos. Porque o incremento, uma coisa é conhecer, outra coisa é internalizar e praticar isso, né? Que é o engajamento. Exatamente. E aí tem algumas culturas que favorecem isso, né? Falando de países, de crenças e tudo, e outras que são um pouco mais resistentes. Exatamente. Mas o fato está aí, pessoas é essencial, é um dos pilares lá. É um dos pilares. Engajamento. Pessoal, tem uma pergunta que eu não vou deixar passar aqui em branco, tá? Que é muito interessante. Então, qual o perfil e comportamento esperado desses profissionais para essa cultura? Importante a gente saber e passar para o nosso time isso. O que o mercado espera para que a gente tenha essa habilidade para trabalhar com agilidade e de forma limpa? eu entendo que, assim, se a gente tiver aquele mapeamento básico, soft skills e hard skills, a gente já mostrou que o soft skill tem pelo menos um peso 2, vamos botar assim, né? Um peso 2. Mas a gente pode ter dois perfis bem mapeados, tá? Que são os missionários e o que eu chamaria de mercenários, né? Então, os missionários vão ter paixão pelo que estão fazendo, sabe? Ele não vai estar naquela paranoia de, eu tô aqui na empresa, eu só tô pelo meu salário. Isso aqui eu só faço o meu, entendeu? Se vier com uma demandinha de uma outra área, eu não tô nem aí, eu não quero fazer, eu não quero executar, entendeu? Eu tô aqui no meu. Cara, esse cara, para mim, ele está fora de toda a cultura, né, que a gente está colocando, né? Ou então, eu tenho um problema aqui que está acontecendo, eu poderia resolver, eu poderia me dar mais, mas eu não vou fazer esse esforço porque o que importa são as minhas entregas. Não, o resultado é o time, o resultado é do time. Então, a gente está falando de pessoas que elas estão ao mesmo tempo buscando o sucesso financeiro, porque todo mundo precisa, né, levar o dinheiro para casa, pagar suas contas, ter um retorno, né? Todo mundo merece isso, mas também que ela tenha significado no que ela está fazendo, né? Que ela entenda o motivo por trás do que ela está fazendo. Assim como são pessoas que geralmente aguentam uma longa caminhada, assim. O cara não é aquele cara que talvez existe fácil e às vezes o cara vai pingando de empresa em empresa, entendeu? Ele fica um ano em uma, 6 meses na outra, e 3, aí... A maratona eu sei metros rápidos, né? Exatamente. E esse formato de squads que as empresas, né, vêm adotando, elas contribuem para criar essa cultura? Elas são vantajosas para disseminação dessa cultura? Com certeza. Eu entendo que faz toda a diferença, né? Porque quando você está falando de squad, e existe um ponto muito importante na aplicação de um squad, que é você entender que ele precisa maturar, que ele precisa de um tempo para se formar, né? Então, quando você montou um squad, ele vai passar por um tempo de normatização, vai estar tudo bem, ele vai decair, né? As pessoas vão começar a conflitar, às vezes conflito de ego e tudo mais. Depois você vai ver que ele vai subir, e vai subir rápido para começar a performar.
E, por fim, a gente tem uma etapa Seria de um tempo de amadurecimento da equipe. amadurecimento da equipe. Sim, com Você deixa certeza. lá maturando, né? Com certeza. Olha, pelo menos umas 6 sprints aí de 2 semanas. Então, a gente está falando de uns 3 É algo meses. que leva tempo, né? O que não pode acontecer é cair na armadilha de, puxa, montei agora em formato squad e a minha performance está caindo, e agora? Ou então você... Ele desistiu no pior momento e só colheu o prejuízo. Exatamente. Ou então você corre para algo que você fazia anteriormente, que está no modelo cascata, porque você se sente seguro ali. Você volta para a sua zona de conforto, Quando- para o seu É, não lean, não produtivo, não ágil. Exatamente. Então, você precisa ter essa paciência para conseguir colher os resultados maiores e melhores depois Para aquele degrau, naquela depressão, nessa depressão, para sair lá na começar a frente. colher os frutos ali na frente. Legal, muito bem explorado essa questão. Deixa eu só colocar um último ponto de um squad, que seria, tá? O Edge Journey, que é difícil traduzir para o português, mas seria um momento onde o squad já começa a pensar, a avaliar o ano, né? Como é que foi esse ano? A gente conseguiu crescer como equipe, a gente conseguiu ter menos débitos técnicos, aprendendo, e começa já a olhar para promoções, quem vai subir nesse time, entendeu? Se eu estou aumentando o tamanho da empresa e eu tenho um número mágico ali de um squad de 7 a 9 pessoas, né? Se você passar disso, você começa a ter muita conexão, a comunicação começa a ficar falha devido ao número muito inflado. O Jeff Bezos tem até uma frase muito icônica dele, que é assim, um time precisa ser alimentado por até 2 pizzas. Não pode passar disso. Passou disso, Passou disso, você está com o número errado. tá com o número errado. Aí você fala assim, depende de quanto cada um come de pizza. Pô, né? pode ser daqui, vai. Exatamente, pô. Mas aí, então o que você faz, né? Eu vou abrir o meu squad, vou crescer. Você pega, você formou um time, né? Você pega os líderes daquele time ali, joga ele para um outro squad iniciar, e inicia com 3, que seja 4, né? Traz novas pessoas para o outro time. Essas pessoas provavelmente não vão ter a cultura e a visão, porque é importante isso também, a gente faz muito pouco. Squads podem ter cultura, né? E objetivos próprios, visões próprias, que são variação da visão e cultura da empresa. Isso é muito interessante, né? Seriam, assim, pequenos desvios, mas ainda em harmonia com a visão da empresa. O mesmo pensamento de OKR. Quando você destrincha a OKR, você precisa se manter dentro daquele guarda-chuva. Quem é de marketing vai saber isso daí, né? Você tem aquele guarda-chuva de marcas, e elas estão conversando com a marca de cima, mas são marcas independentes, né? Então é mais ou menos isso. Bem, pessoal, nosso tempo regulamentar esgotou. Infelizmente, o bate-papo está muito bom, né? Já quero agradecer até o pessoal que conseguiu disponibilizar esse tempo, participar com a gente, fazer os comentários. Vamos deixar uns minutos aí finais para perguntas ou comentário, algo que vocês tenham aí para contribuir aí com a gente. Por favor, pessoal. Tá, e se você quiser lendo os comentários, fica à vontade, por favor. Fechou, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. A gente soltou agora a enquete, tá, galera? Até para o pessoal saber, a gente soltou a enquete agora. Tá bom? Podem responder aí para ajudar a gente no próximo talk. A gente teve algumas perguntas, tá? O José Augusto perguntou: podemos dizer que Lean mais ágil são melhores que Six Sigma? E aí, Rose? Não, eu acho que não, o Six Sigma O sistema. é uma medição do quão a gente está conseguindo reduzir a variabilidade, né, na produção dos nossos produtos, tá? É uma ferramenta. É uma ferramenta, eu acho preciosa, mas ela para aplicações bem específicas, né?
e normalmente relacionadas a bens materiais, né? Onde a gente tem variação. Material. E aí que nem aquele exemplo que eu dei da caixa de fósforo e do marca-passo, né, ao longo do nosso papo. Nesse contexto é muito interessante você medir e falar, poxa, tem uma produção que ela é naturalmente, da forma como o meu processo hoje, ela é 3 sigma. E aí você fica pensando, putz, eu preciso melhorar, então vamos tentar ir para 4 e tal. O que eu vou ter que investir para fazer isso? Mas tem algumas coisas que, dependendo do preço que você quer se posicionar no mercado, da criticidade ao usar aquele produto, né? Não compensa, né? Lembra daquela definição do Juran de qualidade, adequação ao uso, né? Tem um bug, ele é o melhor carro para andar na areia, na pista não. E quem tem uma Ferrari não vai andar mais rápido na areia do que eu com o meu bug. Não tem jeito. Usar a ferramenta certa. Eu colocaria. O meu pensamento é o seguinte, né? Eu não colocaria os dois em equivalência. Eu entendo, assim, que o Six Sigma é uma ferramenta de Lean, né? E a gente precisa entender a evolução do Lean e também do Ágil conforme o tempo. Então, no início, o Lean era muito olhado para desperdício, muito olhado... até desenvolvia algumas ferramentas, não era o que estamos hoje vivendo, que é o Lean como mindset, tá? Então, a gente não está comparando coisas equivalentes. Já estamos assim num momento de síntese do que seria o Lean e do que seria o ágil. Por isso a gente colocou como mindset e ferramentas, tá? Mas isso é partindo do entendimento de evolução do que desses métodos, né? Legal. Temos mais perguntas. Thay, fica à vontade, por favor. Isso. Tem uma pergunta do Wagner Santos. Em quanto tempo implementamos e disponibilizamos uma equipe Squad em um cliente? Ótima pergunta comercial. Muito bom. Wagner, claro que, né, o time depende de tecnologia, depende do perfil, né, desse time, mas em média aí, em 15 a 30 dias a gente consegue disponibilizar no time. Até mais rápido muitas vezes, tá? Dependendo, né, do desafio. Mas é importante entender o desafio para levar esse time já com as competências necessárias, né, o mais próximo necessário do negócio, e completar esse time, vamos falar assim, no máximo 30 dias. Então, a gente inicia com alguns perfis já rapidamente, até menos de 15 dias, e vamos complementando esse time, formando esse time a decorrer. Isso, né? Mas lembrando, né, que isso vai acabar entrando naquela questão que a gente tocou lá, que a equipe inicialmente, né, por mais que eles já estejam ali, talvez já experientes na metodologia, talvez eles sejam todos novos entre si, vai criar aquela sinergia, então vai entrar naquela curvinha, né? Tem uma curva de colaboração entre o time, certo? A cultura interna, como você falou, né? Então, isso pode levar mais tempo para maturar, né? Do que para ter um altíssimo desempenho, vamos colocar assim. Ele já vai desempenhar e ele vai se tornar com alto desempenho no decorrer desse período. Né? Existe uma outra curva também, que é a do entendimento do negócio, né? Existem clientes que têm negócios que são muito específicos, e aí às vezes você precisa alocar aquele squad ali, e aquele squad ir entendendo quais são as nuances para conseguir atuar. E isso também leva... São duas coisas distintas, né? A formação da equipe, a interação, Sim. o quão elas vão ali aderir, né, a modalidade ágil e desempenhar de forma ágil, e a outra de realmente conhecer as regras do negócio, o negócio do cliente. Por isso que é importante nossos especialistas aí do Estúdio Lean perceberem essa necessidade e montar o time certo para a gente sair correndo para o lado certo. Tentar melhorar essa equipe o mais possível. Exatamente, para evitar a questão da ponte com tudo, certo? Então, a gente tem essa experiência, essa habilidade aí para enxergar essa oportunidade e sair para o caminho correto.
Certo? Exatamente. Aí, fica à vontade. Até nós vamos pedir para o pessoal está começando a sair, já estourou o nosso tempo, para a gente abrir a câmera aí, para a gente fazer uma foto do nosso evento aí, né? Aproveitando já para agradecer mais uma vez a todos. Né? Isso que eu ia falar, já tô aqui, eu e a Thay com a câmera aberta, esperando você Segura o pessoal, fecha a porta. chamar a gente para uma foto coletiva aí. Tivemos participação dos nossos clientes, foi ótimo. Nós, Pessoal de marketing. para a foto, nós aqui vamos ter que olhar para a câmera lá. Exato. Para o comercial, bastante participação. O Genivaldo está com a gente também. Ótimo. Ele avisa quando tirou a foto aí, tirou já. Pode abrir o microfone, sim. Pode abrir. Cara, deixa eu habilitar para o pessoal poder falar, se quiser. Aí. Tá liberado. Muito bem. Seguramos até o Genivaldo, não deixamos ele falar. Agora tá liberado, se quiserem abrir aí. Não tá o cabelo. Legal, espero que tenha atendido a expectativa de todos. Vocês perceberam que o assunto é muito extenso. Tocar muito assunto, né? né? Mas foi uma boa introdução, né? Foi ótimo. A introdução começou, na verdade, nosso encontro com a diretoria, o Genivaldo expôs a questão já do começou expondo ali. né? E agora a gente conseguiu aprofundar um pouquinho mais, mas talvez não o suficiente para... Né? Então, a gente sabe que não é um treinamento, a ideia não era fazer um treinamento, mas a gente perceber onde nós estamos, como nós estamos, e os desafios que nós temos aí para frente. Foi interessante perceber a sinergia entre a linha Lean e a linha do Ágil, né? E quanto, a gente percebe o quanto ainda dá para se discutir em cima do assunto. Exatamente. Acho que foi ótimo, atingimos aí, espero que tenha atingido o objetivo. Né? Espero que tenha gostado. Então, pessoal, obrigado a todos. Vamos encerrando então por aqui.